Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika. Recentemente eu fiz a leitura de Obsessão Brutal da S. Mastery, que é um livro muito conhecido aqui fora. Eu tenho certeza que você já deve ter visto pelo menos essa capa ou essa capa em algum lugar sendo indicado no TikTok. E eu vim contar pra vocês um pouco a respeito dessa história, que é um bully romance, e as minhas considerações, se vale ou não vale a leitura. Então, se você já ouviu falar desse livro, se quer uma opinião a respeito dessa série, continua assistindo esse vídeo porque a gente vai falar muito sobre essa leitura. E aproveita e já se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa também o seu like, assim eu vou entender que você gostou do conteúdo, e também me siga lá nas redes sociais, eu estou presente em tudo que você me encontrar. Recados dados, agora vamos sim falar sobre Obsessão Brutal. Obsessão Brutal é o primeiro lançamento da The Gift Box da S. Mastery, que é essa autora, como falei, que traz ali seus livros de Dark e Bully Romance. Antes de começar a falar sobre essa história, eu já vou deixar aqui alerta de gatilhos, porque o livro ele é indicado para mais de 18, porque tem temas muito sensíveis. Então, se você não gosta de personagens moralmente cinzentos, personagens que estão ali na linha do imoral, que vão fazer coisas que vão te deixar desconfortável, e se você também não gosta muito de bullying, nessa coisa meio de ódio ao amor, eu não te recomendo não somente esse livro, mas também outros livros do tema. Bully Romance é para quem realmente gosta desse estilo de história, então se você não curte, não tente ler esse livro, tá? E a história de Obsessão Brutal traz dois personagens principais, o Grayson e a Violet. O Grayson, ele é filho de um senador muito importante de Nova York, e ele é aquele garoto rico mimado. E já no início da história, nós percebemos o quanto o sobrenome dele é importante. Isso porque o Grayson acaba pegando o volante bêbado e ele acaba se envolvendo em um acidente de carro. O carro dele se choca violentamente com o carro da Violet, a nossa outra personagem. E a Violet era uma bailarina que estava ascendendo no balé, então ela tinha uma grande carreira pela frente, mas que de repente acabou tendo a sua vida mudada por causa desse acidente, porque todo o impacto do acidente em si foi direto na sua perna esquerda. Então ela acabou passando por muitas cirurgias, teve que fazer fisioterapia e ficou 6 meses fora da universidade e fora dos treinos de balé para poder se recuperar deste acidente. Obviamente que uma coisa tão séria iria acabar saindo nos jornais, então a história foi publicada. O Grayson acabou sendo preso, porém ficou apenas 4 horas detido porque o sobrenome dele fez a mágica. O pai dele mexeu os pauzinhos para ele ser liberado e reverteu toda a situação ao seu favor. Então, de um lado nós tínhamos a Violet, que estava processando a família Deverox por causa do acidente, né, e colhendo as consequências disso, e do outro lado nós temos o Grayson e seu pai processando a Violet por difamação. Como as custas de um processo é muito dispendiosa e muito cara, a Violet resolveu assinar um NDA, que é basicamente um acordo de confidencialidade, onde ela não falaria mais sobre o assunto e retiraria as queixas e o processo contra o Grayson. Em troca, ela receberia dinheiro e a vida dos dois então seguiria separadamente. Nisso então pulamos para 6 meses após o acidente. A Violet está voltando nesse exato momento para a universidade, já que ela ficou 6 meses fora, como falei, fazendo fisioterapia, tentando recuperar ali a forma de andar, tentando voltar aos poucos a ter a sua vida normal, mas ela acaba se surpreendendo quando descobre que o Grayson, esse homem aí que foi responsável pelo pior dia da sua vida, está estudando na mesma universidade que ela, e não somente está estudando ali, como é um dos astros do time de hóquei. Só que não estando satisfeito com toda a repercussão negativa que o acidente trouxe para ele e principalmente para o seu pai, que é um senador muito poderoso, o Grayson simplesmente culpa a Violet por esse episódio. Na mente dele, ela foi culpada pela história ter ganhado fama, já que foi publicado no jornal, e também pelo fato dele ter sido preso e ter estremecido um pouco mais a relação que ele tem com o pai, que já é um tanto estremecida. E a partir então dessa conclusão que ele tem, que ele resolve que vai se vingar dela, porque na mente dele, ela é a culpada, ela trouxe tudo de mal pra ele, todas as repercussões negativas, então ele vai se vingar dela e vai fazer da vida dela um verdadeiro inferno. E aí ele começa então a fazer o dito bullying da história, começa a deixar a personagem cada vez mais acuada, com mais medo dele, e quanto mais ele coloca essa tal vingança em ação, mais ele fica obcecado pela Violet. E essa obsessão, obviamente, né, vai ir para um lado um pouco mais sexual, e os personagens então vão acabar se envolvendo. Essa então é a sinopse de Obsessão Brutal, esse primeiro livro da série Hóquei Gods, que vai trazer então personagens que são jogadores de hóquei como seus protagonistas. E assim, não sei se vocês me acompanham
acompanhando nas minhas redes sociais. Se você não me acompanha no Instagram, me siga lá. Mas eu já comentei com vocês que essa experiência não foi tão legal quanto eu imaginava. O primeiro ponto negativo dessa história é que eu acho que a argumentação do livro é muito fraca. A autora traz um acidente como ponto inicial para a história começar. Ela mostra muito bem quem são os culpados e quem são as vítimas desse acidente. Só que para embasar o bullying, né, para fazer com que o personagem sinta vontade de ferrar com a vida da protagonista, seu algoz da vida dela, inverte os papéis. Ela faz com que o Grayson se veja como uma vítima e a Violet como uma vilã, digamos assim. E pra mim não fazia o menor sentido, gente. Como que você bebe, se envolve num acidente, destrói a vida de uma pessoa porque você basicamente fudeu a perna dela, que fazia com que ela dançasse, com que ela fosse bailarina, e você é a vítima da situação? Isso não faz o menor sentido. E eu acho que pra um bully romance, sabe, pra uma história que é baseada especificamente na parte do bullying, você precisa pelo menos me dar um pouco mais de motivos para que esse bullying possa acontecer. Obviamente que na maioria dos casos, a autora sempre traz essa ideia da vingança. Às vezes o personagem simplesmente só odeia a mocinha. Mesmo que a gente não concorde com as ações que eles têm, ao longo da história a gente acaba se apegando aos personagens e torcendo também muito para que esse ódio, esse bullying se torne em um romance. Só que eu acho que a autora não conseguiu fazer isso muito bem nesse livro. Primeiro que o motivo, né, como falei, para o Grayson começar a atazanar a vida da Violet é tão ridículo, é tão sem sentido, que já deixa um grande ponto aí de interrogação para mim como leitor. E segundo, que o bullying que ele faz é um bullying muito pesado, é um bullying realmente muito pesado, acho que um dos mais pesados, assim, dos que eu já li. Ele posta vídeo dela tendo relações sexuais com outro homem na internet, que a gente sabe que isso é um crime. Ele também a obriga a ter interações sexuais com outro homem que não seja ele, sem consentimento dela. Então não é aquele bullying só de xingar, de chamar de puta e vagabunda, ou fazer alguma coisinha ali pra atazanar a vida da personagem. São coisas muito sérias, são crimes mesmo, de verdade, e eu acho que o motivo pra isso é muito fútil. Me deu a sensação de que era um rico mimado que não aceitava que as coisas não fossem do jeito que ele gostaria, e por isso ele simplesmente fica puto e resolve se vingar de todo mundo. Então já começamos com o primeiro ponto negativo, porque eu acho que o bullying, nesse caso aqui, foi muito pesado e não tinha motivos suficientes pra ele acontecer. Mesmo que fosse esse argumento, esse embasamento distorcido que o personagem tinha pra fazer bullying com a protagonista, poderia ser um bullying um pouquinho menos pesado, sabe? Eu acho que eu entenderia mais. Mas não, são coisas realmente muito pesadas em um nível que eu acho até extremo, pra uma motivação que não faz o menor sentido, que é simplesmente loucura da cabeça do personagem. Além disso, o Grayson em nenhum momento da história admite aquilo que ele fez, admite a culpa que ele tem no acidente da personagem. Basicamente, ele vê ela ali tentando se reerguer, tentando voltar a correr atrás dos seus sonhos, porque ela é uma bailarina, então ela quer voltar a se apresentar, mas para isso ela precisa passar por muitas provações. Óbvio, ela tá sentindo uma dor imensa, ela tem problemas nos nervos, uma cicatriz horrenda, e ele vê isso porque quanto mais ele se aproxima, mais ele fica ciente dos anseios dela e dos desejos dela de se superar, de voltar a ser aquilo que ela era antes. Só que mesmo ele apaixonado por ela lá no final do livro, em nenhum momento ele pede desculpa ou ele reconhece que foi ele o responsável por isso. Isso me irritou um pouco, porque eu acho que se você destruiu a vida da pessoa que futuramente você quer estar, você tá vendo uma situação onde ela tá debilitada, onde ela precisa se esforçar para poder voltar a ser o que ela era antes, e você tem totalmente a parcela de culpa. Então, nesse caso, eu não acho que somente falar eu te apoio, você vai conseguir, seja o suficiente. Na minha opinião, eu acho que deveria ter um pedido de desculpas. Olha, eu reconheço que fiz isso, eu me arrependo muito, mas eu estou aqui para te ajudar. E não, gente, isso não acontece. Em nenhum momento ele fala que ele fez alguma coisa. Ele sempre se coloca como a vítima da situação, como se a Violet tivesse induzido ele a dirigir bêbado e ela fosse a responsável pelo acidente. Eu achei isso tão louco, tão absurdo, sério, que foi mais difícil ainda continuar lendo a história, porque eu já estava extremamente irritada com esse personagem. E a própria Violet também é um problema na história, porque nem ela mesma coloca a culpa no Grayson sobre o que acontece. Claro que no início, sim, ela vê ele como seu algoz, ela sabe que ele é a pessoa que basicamente fudeu a vida dela, só que quanto mais ele se apaixona e mais se aproxima, ela simplesmente esquece esse fato. Ela não exige dele uma responsabilidade, ela não exige dele um pedido de desculpas, ela
ela simplesmente esquece que ele destruiu a perna dela e segue em frente ali com ele como se nada tivesse acontecido. Além disso, ela é uma protagonista que não me despertou muitas emoções. Eu gosto muito de bully romance quando a personagem minimamente demonstra um pouco mais de reação quando ela tá sofrendo bullying. E eu tenho vários livros de bully romance nesse estilo pra indicar pra vocês. Posso até fazer um vídeo se vocês quiserem. Mas a Violet aqui nesse caso, ela simplesmente aceita tudo o que o cara faz sem reclamar. Ela chora, ela sofre, mas ela não bate de frente com ele em nenhum momento. Eu acho que a autora poderia ter pelo menos colocado um pouquinho mais de pulso forte nela. Em vários momentos da história, eu acho que ela simplesmente deixava ele fazer o que ele quisesse com ela, sendo que ela era a certa na situação. Por que eu vou torcer pra uma personagem que simplesmente aceita as coisas que estão acontecendo com ela sem reagir? Acaba que ao invés de você ter empatia pela personagem, você acaba, na verdade, se irritando e implorando para que ela tenha alguma reação. E infelizmente a Violet peca muito nesse sentido. Outro ponto que eu também preciso comentar, que é um ponto negativo, é que a autora tem ali alguns problemas com consentimento. Consentimento é uma coisa que permeia muito os dark romances. A gente tem aquele famoso consentimento não consensual, que é quando a pessoa fala que não quer, mas todas as coisas ali, tudo que ela está fazendo na cena mostra que ela quer sim, só que ela não quer admitir. Tem várias autoras que usam isso nos seus livros e eu gosto muito particularmente, principalmente da escrita da Hadley LaRue, porque ela consegue mostrar muito bem como que é o consentimento não consensual. Mas no caso de obsessão brutal, além de não consentimento consensual, também temos cenas de não consentimento. Ou seja, cenas onde a personagem está bêbada e ele simplesmente faz sexo com ela, ou onde ela está dormindo e ele também faz sexo com ela, ou onde ele ameaça destruir a vida dela se ela não chupar o amigo dele. E isso é só o começo, tá? Porque tem outras cenas também que ela continua dormindo e ele continua surgindo do nada, transando com ela. Ela acorda com ele dentro do corpo dela. É claro que a personagem demonstra gostar disso, só que as primeiras cenas em si, quando eles não se gostam, fica um pouco estranha, sabe? Porque uma coisa é você namorar uma pessoa, ou você já tem um relacionamento com ela ali, e você curtir isso que ela tá fazendo com você enquanto você está dormindo. Não que isso seja certo, mas eu estou falando no contexto do livro em si. Agora, outra coisa diferente é você não gostar da pessoa e a pessoa também te odiar e mesmo assim acontecer essa interação. É estranho, é desconfortável, não é algo que eu goste de ler, mas eu leio porque eu estou, lendo um bully romance, então eu entendo que às vezes pode ter cenas assim. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu goste, mas eu estou lendo. Porém, nesse caso aqui, eu acho que a autora extrapolou, eu acho que ela foi muito além e excessiva. Muitas das cenas quentes eram nesse teor. E, sinceramente, isso me desconforta, sabe? Eu não fico confortável lendo isso constantemente até o final do livro. O que me leva também a reclamar do excesso de cenas quentes como um todo. O livro tem mais de 500 páginas e eu acho que pelo menos 65%, 70% dele é só cenas quentes, é só interação sexual. Eu sei que a gente gosta muito de cenas mais eróticas, só que eu acho que quando o autor se excede demais, fica cansativo. Chegou no meio da leitura, eu já não estava aguentando mais, eu simplesmente estava pulando quase todas as cenas quentes, porque primeiro, a maioria era sem consentimento e segundo, porque estava demais. Era literalmente o tempo todo. Eles acordavam, transavam. Ele ia jogar hóquei, no final eles transavam. Aí ela ia pro balé, aí eles transavam. Sabe, tipo, ficou realmente muito cansativo. E eu acho que a autora focou tanto nas cenas quentes, deixou o livro com tanta cena quente, que ela simplesmente se perdeu no plot. Porque lá nos seus 85%, a autora começa a desenvolver o plot que deveria ter sido desenvolvido um pouquinho antes, para poder deixar ali a atenção, pra gente poder descobrir o que estaria acontecendo, só que ela resolveu fazer já no final do livro. E aí, quando o plot da história acontece, quando as revelações vão acontecer, fica jogado, porque parece que aquilo não se conecta mais com o resto da história. Isso porque o livro é muito grande, tem muitas cenas quentes e pouca parte da história, pouco desenvolvimento. Então, quando tem uma revelação lá no final sobre quem é o vilão, por exemplo, parece que não faz parte mais do livro, porque ela focou tanto em outras coisas que não eram tão importantes assim no enredo, que quando ela trouxe o plot, ele não tinha mais importância. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Então, no resumo do resumo, eu não acho que esse livro vale a pena a leitura. São mais de 500 páginas de uma história muito fraca, que não tem muita argumentação, que peca no seu desenvolvimento. Também não entrega um romance digno de você shippar ou de você pensar neles posteriormente. São personagens que são muito rasos, tem pouco de desenvolvimento
desenvolvimento. O personagem principal, ele é um caso à parte, porque ele é muito escroto mesmo. Tem algumas pessoas que vieram comentar comigo que abandonaram o livro porque não conseguiam continuar por causa dele, e eu entendo completamente isso. Então, mesmo que no início da leitura até tenha me envolvido mais com a história, eu acho que pelo fato de ter muitas páginas e muitas coisas não fazerem tanto sentido assim no enredo, fez com que no finalzinho da história em si eu já estivesse super cansada e não via a hora de terminar. Parece que os 30% finais foram intermináveis. Sabe quando você quer terminar um livro e parece que ele nunca termina? Nossa, eu não aguentava mais a escrita da autora, eu não aguentava mais os personagens transando o tempo todo, eu só queria finalizar. E no final foi isso, uma leitura rasa, que não me agradou, que não trouxe personagens carismáticos e muito menos marcantes. Se você gosta de bully romance, se você é realmente apaixonada por esse gênero, eu não te recomendaria esse livro, porque eu acho que tem vários outros bully romances muito melhores do que esse. Esse livro tem muitos problemas, e eu nem entro aqui no fato dos personagens terem atitudes muito questionáveis ou atitudes criminosas, mas pelo simples fato de ser um livro mal desenvolvido. Então, se você quiser outras indicações de bully romance que realmente valem a pena, que são bem aprofundados ou que entregam romances arrebatadores, comenta aqui nos comentários que você quer esse vídeo, porque aí eu posso fazer nos próximos vídeos do canal uma indicação com vários bully romances nesse teor que eu acho que são muito melhores. E é isso então, gente. Essa é a minha resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e entendido os pontos que eu trouxe aqui para comentar com vocês. Se você já leu esse livro dessa autora, se você quiser comentar qual foi essa experiência, se você gostou do livro ou não, fiquem à vontade, eu quero muito saber a opinião de vocês. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!